Ok, agora falta nós convertermos a tela, né? A tela, ela se divide em duas partes. Nós temos a Unity e temos o Form, que é o DFM, tá? Então vamos lá. Para converter a tela, nós vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro pegar... Deixa eu tirar esse cara aqui. Vamos pegar as nossas telas aqui. Pode ser aqui mesmo, né? Não precisa copiar elas daqui não, tá? Daí, nós vamos executar o gerador. O primeiro passo, nós não vamos pedir para o Lazarus tentar converter essa tela não, tá? Primeiro nós vamos realizar a conversão com o nosso gerador. Depois a gente pede para o Lazarus converter essa tela. Veja que ele tentou converter o tributo de operação fiscal e ele conseguiu, mas ficou todo bugado, né? Então eu vou tirar esse tributo de operação fiscal daí. Vou lá no Delphi de novo. Cliente, tributação. Vou pegar o tributo de operação fiscal de novo, tá? E vou colar aqui. Pronto. Agora eu vou no meu gerador e primeiro nós vamos ver o que é que está acontecendo aqui para converter a tela, né, na questão da Unity, tá? Aqui quando eu falo tela, estou falando da Unity aqui embaixo, o formulário que é o DFM. Então na tela aqui eu carrego todos os arquivos que são pass de determinado caminho, né? Daí eu pego o nome da tela, pego o nome do controller e já guardo isso daí, também o nome do VO, né? Posso precisar depois, tá? Aqui eu vou adicionar as units do Brook e demais do Lazarus e depois eu comento as outras, ok? Então como é que eu faço? Ó? Se eu cheguei em Uses, deixa eu abrir uma dessas telas para você ir acompanhando. Se eu cheguei em Uses aqui, ó, o que é que eu faço então? Eu coloco todo mundo do Lazarus aqui, ó, tá? Essas são as units que eu vou utilizar no Lazarus, tá? No final eu coloco uma chave. Então eu vou colocar todas aquelas units aqui e uma chave logo depois, que é para eu comentar esse bloco aqui, ó. Esse bloco que veio do Delphi, tá bom? Depois eu posso remover esse bloco que veio do Delphi ou aproveitar alguma coisa que tenha nele, tá? Deixa eu ver aqui, por exemplo, o ICMS customizado. Olha só, um monte de coisa que tem aqui. Vai ficar tudo comentário, depois eu faço só tirar, tá? Agora, se por exemplo aqui tivesse a referência a algum VO, algum controller, eu poderia copiar daqui e colar, né, naquele texto que foi inserido acima, que é esse texto aqui, ó, tá? Então eu insiro todas essas units, coloco uma chave, né? E depois, quando eu achar o type, ó, o type está logo embaixo, tá vendo? Aí eu coloco uma chavezinha fechando com o type, tá? Então vai ficar assim, ó. Vou colocar uma chave. A chave ela começa no final das units que eu coloquei. Aliás, logo abaixo, né? Então vai começar uma chave bem aqui assim, ó. Que ela vai ser fechada bem aqui. Tá? E acima disso aqui vão estar essas units. Ok? Muito bem. Já a gente vai ver funcionando isso daí. Eu guardo o nome dos client dataset. Tudo que for o client dataset, eu vou armazenar os nomes deles dentro de... deixa eu ver onde eu vou colocar. Nessa lista de clientes datasets aqui, ó. Tá? Eu tenho essa lista que é uma string list. Eu vou guardar o nome deles aqui. Tá? Toda vez que eu achar algo que comece com CDS, eu guardo o i também tem a client dataset na mesma linha, né? Eu guardo o nome do client dataset dentro dessa lista que eu vou usar depois, tá bom? Muito bem. Daí agora eu vou substituir os componentes, ó. Quando eu achar tjvg listbox, substituo por listbox. tjv listbox também. jv calculator, cbr calculadora. calc edit, currency edit. jv label, label. imgbtn, bitbtn. E por aí vai, tá? Todos aqueles componentes que não tem como eu utilizar no Lazarus, eu substituo aqui. Client dataset, pelo buff dataset. JV progress bar, progress bar. JV dbgrid, rx dbgrid. JV db ultim dbgrid, lá, aquela lá do Jedi, né? Também pela rx dbgrid. Speed button, que é o speed button do Jedi, tá? E por aí vai. Então, todos os componentes, né, quando eu chego no Action Manager, eu substituo por um Action List, tá? Legal. Quando eu achar um empty dataset, que
caso do client dataset, não existe empty dataset no buff dataset. Para isso eu tenho que fazer um close e um open. Então quando eu achar isso daqui, eu coloco um close e depois eu coloco um open, tá bom? Achei private. Private, onde é que vai estar private aqui? Vai estar bem aqui, ó. O que é que eu faço? Eu incluo dois procedimentos, botão consultar e botão salvar, né? Ocorre que lá no Delphi as consultas elas são feitas via RTTI, chamando os métodos via RTTI, tá? Isso nós não fizemos dessa maneira no Lazarus. Então nós temos que colocar o método botão consultar, que está numa tela acima, na tela abaixo, em cada uma das telas, tá? E logo mais abaixo vai vir a implementação dos botões, tá? Então tá aqui a implementação do botão consultar, tá? Que vai ficar na região infra, ok? E tá aqui a implementação do, deixa eu ver isso daqui. Aqui é do botão salvar. Então tá logo um abaixo do outro, tá? Eu coloco a implementação do botão consultar. Daí eu pulo uma linhazinha e já coloco a implementação do botão salvar. Legal? Se eu encontrar o texto ST editando, que é esse texto aqui, ó. Esse, tá? O que é que eu faço? Eu já deixo um exercício. Que exercício é esse? Bom, aqui, nesses procedimentos de carregar os objetos, quando eu estou no método grid para edits, eu carrego o objeto do registro em questão que o usuário selecionou, né? Então você está vendo lá todas as operações fiscais numa grid, assim que você entra na tela. Aí o usuário selecionou uma das operações fiscais e clicou no botão alterar. Nesse momento, eu carrego os dados daquele registro nesse objeto aqui, ó, tá? Pego os dados do objeto e carrego nos edits. E eu serializo esse objeto nessa string objeto old. Por que eu faço isso? Porque no momento de salvar, eu vou fazer uma comparação aqui, ó. Se a tela está em modo de edição, eu quero saber se o objeto atual, convertido serializado, né, ele realmente é diferente daquele que eu serializei assim que o usuário clicou para editar. Por que isso? Porque pode ser que o usuário ele tenha clicado para editar e depois ele já clicou em salvar sem fazer nada. Então, não seria justo ir ao servidor ou ir no banco de dados, realizar uma operação para alterar só as mesmas coisas, né? Há um update lá no banco, passando todos os campos, sendo que nada foi de fato alterado, tá? Por isso que essa verificação é realizada aqui. Legal? No entanto, quando eu trabalho com listas, né, pode ser que ocorra um probleminha aqui. Pode ser que a lista não seja devidamente serializada, tá? Quando nós desenvolvemos o PAF, deixa eu mostrar para você, frente de caixa, PAF SF, tem os scripts aqui, integração, pronto, tem os arquivos que sobem para o servidor, né? E esses arquivos que sobem para o servidor, eles têm lá, olha, os dados do movimento convertido para JSON, e logo depois nós temos os objetos vinculados, a empresa, a alíquota do COFINS, está todo mundo aí, né? E se fosse uma lista, será que essa lista ela seria devidamente serializada? Tá? Então é isso. Esse é o exercício que está ficando aqui, olha, toda vez, tá? Verifique se tem como serializar as listas junto com o objeto para realizar a comparação, tá? Então a ideia é que sempre que eu chegar nesse ST editando e a lista dos CDS tiver maior que 0, ou seja, tem cliente dataset ali dentro daquela janela, né? Então eu ponho esse exercício aí para o usuário. Legal? Perfeito. Daí quando eu chego no método de exclusão, né, altero o método de exclusão. Tá? Então quando eu tiver lá, olha, tcontroller.executar método, eu vou pegar o t, nome da tela, controller.exclui, passando o ID do registro selecionado. Como assim? Vamos retornar aqui de novo no método da exclusão.
Lá no Delphi, nós chamamos os métodos via RTTI, tá? Então, veja só. Eu tenho dentro do tController, que é o controller pai de todos os controllers, um procedimento chamado executar método. Eu passo para esse procedimento o controller que eu quero, o método que eu quero e os parâmetros. Isso aí não vai funcionar dessa forma no Lazarus, né? No Lazarus eu vou chamar o método diretamente no controller, tá? Por isso que é realizada essa alteração aqui, né? Tanto no método da exclusão, como no método da inclusão, como no método da alteração, tá? Aqui eu vou arrumar o grid para edits, né? Eu coloco aí um id cabeçalho e também altero a chamada do consulta objeto, porque lá no Delphi, no grid para edits aqui, olha, eu também executo a operação através do controller, tController.buscarObjeto. E aqui não, no Lazarus eu vou chamar o controller em si, ponto consultar objeto, né, e passo o filtro. Tá? Então eu estou arrumando essa linha aqui nesse momento aqui, ó, tá? Daí eu dou um jeitinho, dá um jeitinho nos campos transientes, mas vai ter que arrumar manualmente. Os campos transientes, deixa eu vir aqui no ICMS customizado que deve ter um campo transiente aqui. É aquele que você pressiona F1 e aí é para aparecer a janela de lookup, para que o usuário ele pesquisa, realize uma pesquisa no campo transiente, né? Aqui não tem nenhum campo transiente, mas tem uma grid, no caso do ICMS customizado, onde nós pressionamos aqui F1 para realizar consultas, tá? E aqui no caso do Delphi eu tenho um método lá chamado popula campos transientes e aí já chama a janela de lookup, né? Essa janela de lookup no Lazarus ainda não está completa, ela ficou como um exercício para você completá-la, tá? Então sempre que eu for utilizar a janela de lookup no Lazarus, vai ter lá exercício. Atualize a janela de lookup e faça esse método funcionar com ela, tá? No nosso caso aqui no Lazarus, nós vamos fazer o seguinte, vamos simplesmente fazer uma chamada ao procedimento do controller para popular, tá, o objeto diretamente, sem passar pela janela de lookup, ok? Quando você estiver vendo os demais módulos, né, você vai ver como é que isso vai funcionar. O usuário vai pressionar F1, tá? Você vai informar lá qual é o ID, por exemplo, está na janela da requisição da compra. E aí na requisição da compra você tem que pesquisar pelo colaborador. Aí lá vai ter ID e nome do colaborador, né? Quando o usuário colocar 1 como ID e pressionar F1, se esse cara estiver no banco de dados, ele vai colocar o nome do colaborador do lado. E se o usuário quiser pesquisar pelo nome do colaborador, no Lazarus não vai dar, porque a janela de lookup não está implementada. Esse é o exercício que você tem que fazer, tá bom? Daí, onde estiver as extended, a gente vai mudar para as float, tá? Isso vai acontecer aí nesse procedimento. E aqui nós temos um laço, né? Para ele fazer uma varredura naquela lista onde nós guardamos os client dataset. E toda vez que ele encontrar aí o nome do client dataset com o campo, nós substituímos por um field by name. Legal? E depois a gente fecha esse field by name.as alguma coisa, tá? Isso daqui tá bugado, tá? Funciona algumas vezes, outras vezes não. Tá? Então você vai analisar como melhorar essa questão aqui de alterar o field by name, tá? Se é que você precisa disso aí nos seus projetos. No nosso caso aqui nós precisamos, mas não funciona todas as vezes porque tem um bugzinho escondido aqui. Muito bem, aqui ó, também incluindo o field by name, né? E aqui os termos que devem ser pulados. Se eu achar alguma coisa começando com colchete T, pulo. Se eu achar alguma coisa começando com result, T, controller, retorno boolean, pulo. Se eu encontrar cds transiente.close, pulo essa linha. Se eu encontrar popula campos transientes lookup, pulo essa linha, tá? E é isso, né? Processo finalizado. Então, com esse procedimento aqui, eu já adianto muita coisa na tela. Legal? Muita coisa mesmo. Ela já vai ficar praticamente funcional lá no Lazarus, tá? O formulário vai aparecer e eu vou conseguir trabalhar com ele, tá? Mas ainda tem algumas coisinhas para serem resolvidas, né? Que podem ser resolvidas manualmente ou você pode melhorar aqui essa ferramenta para que tudo já fique no jeito, da forma como você quer, né? Então vamos executar e eu vou alterar logo todos os
todas as janelas que nós temos aqui dentro da pastinha teste tela, tá? Perceba que ele vai alterar só os passos, ok? Nós não estamos abrindo ainda os DFM. Ele vai tentar alterar esse menu paz aqui, né? Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou copiar esses caras aqui, vou tirar daqui. Vou colar aqui em testes. Aí eu faço aqui e depois eu copio para lá de novo, tá bom? Pronto, testes, vamos lá. Converter tela Delphi. Quando eu tirei, aí ele não reconhece mais elas aí, né? Então vamos abrir aqui o ICMS customizado e o operação fiscal. Pronto, aí depois ele vai pedir para a gente ver como é que ficou, né? Ok, converter tela Delphi, processo finalizado. Quero recarregar. E olha aí, ó. Ele colocou as units, né, do Lazarus e comentou aquelas que nós não queríamos, tá? Acrescentou os métodos do botão consultar e botão salvar, né? Tá aí o método já implementado, o botão consultar, o botão salvar. No excluir ele já fez a devida alteração no método. No salvar aqui ele colocou o comentário do exercício, mas ele não deveria ter colocado, porque essa tribute operação fiscal não tem cliente dataset dentro dela, tá? Então tem um erro nessa lógica aqui, ó. Tá? Na lógica do converter tela aqui tem um probleminha. Aí é muito fácil de saber que problema é esse, tá? Aqui, ó, né, a gente verifica se a lista CDS tem um count maior que 0. Ora, se ele achou uma tela que tem a lista CDS, ele já carregou, né? Então o count é maior que 0 e ele sempre vai ficar entrando aqui. Então tem que sempre limpar essa lista antes para não ter problemas, tá? Mais ou menos por aí para você resolver esse problema aqui. Então esse exercício não deveria estar nessa tela aqui, tá bom? Daí nós temos aqui no grid pré-edits, ele colocou lá o ID do cabeçalho para a gente pegar aqui o registro. Depois ele já arrumou aqui a chamada do método, né? Ele converteu o método altera e o método insere devidamente aqui. Tá? Nos campos transientes aqui, olha, ele já deixou no jeito, mas aí tem que dar uma arrumada aqui, né? Que a gente falou que foi dado um jeitinho lá, né? Ele ainda está tentando pegar aqui, ó, os dados do cliente dataset transiente. E agora nós estamos trabalhando com um objeto mesmo aqui, ó. Então eu tenho que criar esse objeto aqui, certo? E aqui eu tenho que pegar os dados do objeto e não mais do cliente dataset, tá? Ok? Sendo que dessa forma aqui, o usuário ele vai ter que saber qual é o CFOP e aí ao pressionar F1 nós vamos preencher a descrição do lado. E se eu quiser chamar a janela de lookup? Esse é o exercício. É que para dentro desse procedimento aqui você consiga usar a janela de lookup caso o usuário pressione F1. Pronto, né? E a mesma coisa aconteceu aqui, ó. Comentou todo mundo, tá? Colocou o método consulta, colocou o método salvar, né? Onde tinha empty dataset ele colocou um close e um open, arrumou o método exclui, arrumou o método salvar. Aqui sim tem que ter esse exercício porque nós temos o cliente dataset, tá? Grid pré-edits ele também arrumou aí. Legal? Então é isso. Já adiantou bastante a questão da conversão da Unity, né? Tem algumas coisinhas ainda para serem feitas, como eu mostrei aqui, mas já adiantou bastante coisa, tá? Na próxima videoaula nós vamos ver a conversão do formulário, porque na Unity nós alteramos os componentes, mas no formulário ainda não. Vamos ver como é que isso vai ser feito.